Olá pessoal, vamos começar então a correção do PET volume 2 de História. Agora o PET vem com 6 semanas, isso mesmo, alegrem-se, vão ser 6 semanas e nós vamos estar aqui, se Deus quiser, pontualmente fazendo todas essas semanas juntos, tá bom? Então, para não perder tempo, vamos correr logo para o que interessa, beleza? Então, nós temos aqui a semana 1 do PET volume 2 de História e o tema de vocês é a crise do feudalismo e o surgimento do capitalismo. Então, vamos lá. O período da Idade Média é um período de 1000 anos que se iniciou no século V, aqui ó, com o fim do Império Romano do Ocidente e foi até o século XV com o fim do Império Romano do Oriente. Esse período de 1000 anos ele é dividido em duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Mas o que foi essa Alta Idade Média e essa Baixa Idade Média? Olha aqui neste trechinho aqui, ó. A Alta Idade Média, que se caracteriza pela formação dos feudos e do sistema feudal. E a Baixa Idade Média é quando o sistema feudal entra em crise e dá origem ao sistema capitalista. Agora veremos aqui neste parágrafo, olha. Com o fim do Império Romano do Ocidente, a Europa se fragmenta em diversos reinos comandados por povos germânicos. Esses povos germânicos, considerados pelos romanos povos bárbaros, foram eles que invadiram aí o território que pertencia ao grande Império Romano. Um desses reinos se destaca e era o Reino dos Francos. O Reino dos Francos se localiza onde hoje é a França e um dos seus reis, o mais famoso aí, foi o Carlos Magno, que conseguiu unir o território e criar um grande império ao seu domínio. Para governar, ele contava com o apoio da instituição mais poderosa naquele momento, que era a Igreja Católica. Ele que não era católico, mas por conta da sua esposa Clotilde, que era cristã, ele se converteu ao catolicismo e existem inclusive relatos de alguns historiadores que ele fez isso justamente para travar uma aliança com a Igreja Católica que vinha crescendo cada vez mais. Então, foi com ele, com Carlos Magno, o rei dos francos, que iniciou então esse sistema de feudalismo. Então, esses francos, para se manter aí no poder e ter uma relação melhor com seus vizinhos aí, que eles eram também considerados bárbaros, que invadiam outras regiões. Então, o que eles faziam? Para proteger o seu território, eles doavam terras para outros nobres. E essas terras, dependendo do tamanho, tinham seus nomes, né? Um conde ganhava um condado para cuidar. Um marquês, que geralmente eram as regiões de fronteira. Esse marquês, ele recebia um marquesado, entre outros. E aí nós temos então como que funcionava isso, como que ele recebia isso? Era um acordo que o rei fazia, ou o senhor feudal que recebia uma grande porção de terra, fazia com esses outros, principalmente nessa época militares, porque esses militares iam fazer o quê? Cuidar dessas terras para que elas não fossem invadidas. Esse sistema ficou conhecido aí como sistema feudal, onde o suzerano, né, ele doava terras e o vassalo é o que recebia terras. Então, essa relação de suzerania e vassalagem durou por muitos anos entre esses nobres. Ó, tem um trechinho aqui, ó. Essas terras doadas eram chamadas de feudo, por isso o nome do sistema. Outra forma de aliança entre os nobres era o casamento celebrado entre os pais dos nobres para ampliar ou manter as posses de suas famílias. A sociedade feudal era dividida em 3 estamentos. Esses 3 estamentos é super importante para você lembrar aqui da sociedade feudal, né? Eram os nobres, os caras que guerreavam, né? Eram os responsáveis por administrar e proteger os feudos. Nós temos aí também o clero, que eram os membros da Igreja Católica, né? Os bispos, os padres, os monges, eles tinham a função de orar. E os servos eram os que trabalhavam, eram os camponeses que cuidavam lá do campo em troca de proteção. Então, as pessoas geralmente nesse período feudal, no começo do período feudal, eles saíram das cidades e foram morar no campo.
através desse sistema de proteção, eles se sentiam mais protegidos, vivendo ali, trabalhando e cuidando das suas famílias, por conta dessas invasões bárbaras. E com o passar dos anos, lá no finalzinho da Idade Média, eles começaram a voltar-se para as cidades, onde o campo já não estava mais suprindo todas as suas necessidades. Eles iam agora para as cidades, e isso fez com que o período feudal entrasse em declínio, entre outros fatores que nós vamos ver depois. No século XI, a Igreja Católica decide iniciar uma batalha com os muçulmanos para tomar a cidade de Jerusalém, pois ela seria sagrada para os cristãos. Vários nobres foram convocados para essa batalha, que se transformou em uma grande guerra santa. Vários exércitos de nobres partiram para essa terra sagrada para reconquistá-la. Devido à sua roupa, que tinha uma cruz vermelha destacada, esse movimento ficou conhecido como Cruzada. Muitos nobres morreram nessas batalhas e poucos que voltaram já não tinham a mesma força militar política que antes. Devido ao enfraquecimento do poder dos nobres, os reis centralizaram o poder em suas mãos. Relembrando que no período feudal, depois que os reis ou outros nobres começavam a doar essas terras, o rei descentralizou o poder. O que ele fez? Ele dividiu o poder entre esses nobres, tanto que cada feudo tinha leis próprias para comandar ali do jeito que ele queria. Então, cada nobre que devia ao rei uma obrigação militar, o rei tinha, no caso ali, que ter em jogo a palavra desse nobre que recebeu as terras, né? Que muitas vezes era quebrada também. Se essa palavra fosse quebrada, atrapalhava essa aliança com o rei e acabava ele diminuía o seu exército. E fora que, quando era um nobre que doava a outro nobre, esse outro nobre, que era chamado nobre secundário aí, ele devia aí proteção e aliança militar com o nobre que doou a terra para ele, não com o rei. Então era uma aliança meio complexa que podia e muitas vezes aconteceu de ser quebrada e inclusive prejudicar aí os planos do rei. Mas depois das cruzadas, né, com esse enfraquecimento dos senhores feudais, eles começaram então a centralizar o poder em suas mãos. E a burguesia, nessa época, foi a responsável por voltar esse poder nas mãos dos reis. Por quê? Porque eles eram comerciantes que estavam se ascendendo na Europa naquele período, eles queriam melhorar a sua posição política e a única coisa que eles faziam é pagar imposto, trabalhar, pagar imposto, porque eles não estavam se encaixando ali no meio dos nobres, né, que eram os guerreiros, e não tinha feudo e não tinha nada, mas o comércio estava crescendo, né, que no final da Idade Média eles voltaram a usar moedas, aquele sistema de troca de milho por galinha e etc e tal não estava mais funcionando. Então eles começaram a ter um poder muito grande e eles ajudaram aí. Essa burguesia então ajudou o rei voltar a centralizar o poder nas suas mãos. Essa centralização contou com a ajuda de uma nova classe que surgiu naquele momento, a burguesia. Os burgueses eram comerciantes e artesãos que se enriqueceram e se tornaram a força concorrente dos nobres. Esse processo deu início à mudança da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. A classe burguesa ajudava a financiar os desejos dos reis, mantendo-se assim do seu lado e garantindo benefícios como diminuição de impostos e título de nobreza. Essa aliança daria frutos para o embrião para o novo capitalismo, que se caracteriza pelo acúmulo de capital. Para saber mais, nós temos aqui o filme Cruzada, é muito bom, já assisti, é ótimo. Coração de Cavaleiro também é muito bom. Shrek 2001, Rei Arthur e a Lenda da Espada, Robin Hood, a origem de 2018. Esses são dicas de jogos para vocês acessarem aí e ter uma noção do que era a Idade Média. E também nós temos aqui um vídeo do YouTube que fala sobre a peste negra, a Guerra dos 100 anos e o surgimento da burguesia, para vocês melhorarem o conhecimento de vocês dentro desse tema. Então vamos lá para as atividades. A sociedade feudal era bem fechada e possuía pouca mobilidade social. Identifique e explique a função dos estamentos. Então esse número 1, ela quer dizer o quê? Que a sociedade feudal pouquíssima mobilidade tinha, porque eram relações estritamente separadas. Servos conviviam mais com servos,
clero ali é só com relação à igreja e a nobreza também. Então, não tinha uma mistura aí dessas pessoas, né? Não tinha, era pouquíssimas chances de um servo virar um nobre, por exemplo. Então, o estamento é isso, né? Essa pouquíssima chance da pessoa se ascender socialmente. E eram quais? A nobreza, a função, guerrear, eram responsáveis por administrar e proteger os feudos. O clero, a função era o quê? Orar. Eram os membros da Igreja Católica, como padres, bispos e monges. Servos, a função era o quê? Trabalhar. Eram camponeses que trabalhavam no campo em troca de proteção. 2. O sistema feudal começa a surgir no reino dos francos por volta do século VII, mas entra em crise a partir do século XI. Explique o que fez o sistema feudal entrar em crise. Então, tem alguns fatores que eu coloquei aí que fez com que o sistema feudal começasse a entrar em crise, que foi o aumento populacional, o êxodo rural, o desenvolvimento das cidades, o fortalecimento do comércio e o surgimento das moedas. Eu diria que o fortalecimento do comércio foi a maior delas, tá bom? 3. Uma das principais características do feudalismo é a relação sucerania e vassalagem. Analise como funcionava essa relação. Então, o que era? O sucerano doava terras a outros nobres, chamado de vassalo, e recebia em troca sua fidelidade. Então, quem doava eram os nobres e outros nobres que recebia era chamado de vassalo, tá? Quem trabalhava nessas terras eram os servos sob a proteção desses nobres. Eles, servos, não recebia terra não, o servo tinha que trabalhar, era muito. Além de trabalhar nas terras que eles recebiam ali para fazer um cultivozinho ali para sustentar sua família, eles tinham que trabalhar também lá nas terras do senhor feudal, sem receber nada em troca por isso, apenas a moradia e o local ali onde ele plantava e colhia o que era para sua subsistência. E ainda assim, dessa ali, ele tinha que tirar uma quantidade e entregar para o senhor feudal. E tudo que ele ia fazer, ele tinha que pagar um imposto. Né? Se ia usar um moinho para moer o milho, por exemplo, ele tinha que doar um pouco do milho para poder pagar para que ele moesse lá o outro milho. Sofrido. 4. Por volta do século XI, começa a surgir na Europa a burguesia. Explique o que era a burguesia. Aqui, os burgueses eram comerciantes e artesãos que se enriqueceram. 5. Leia o texto. Que ali a mulher tenha sido uma inferior é algo o que não há dúvida. Nessa sociedade militar e viril, com a subsistência sempre ameaçada e onde, por conseguinte, a fecundidade era antes uma maldição do que uma bênção, a mulher não era honrada. E parece que o cristianismo pouco fez para melhorar sua posição material e moral. Ela é a grande responsável pelo pecado original. Com base no texto, analise qual a visão que a sociedade feudal tinha da mulher. Então, com base no texto é o quê? A sociedade medieval considerava as mulheres seres inferiores aos homens e muitas vezes nutria um desprezo generalizado por elas, que eram consideradas secundárias e a fecundidade era uma maldição. Então, gente, ser mulher naquela época, hoje já não é fácil, imagina naquela época, né? Então é isso, nós chegamos então ao fim da nossa primeira semana do PET 2 e eu espero você aqui para a gente estar fazendo as próximas semanas, tá bom? Conto com você para curtir esse vídeo, por favor, e para você divulgar para o seu colega, se inscrever nesse canal para você me ajudar na divulgação, porque assim como você precisou, muitos dos seus colegas podem não ter acesso a um vídeo desses, então através disso você vai fazer com que ele consiga me encontrar, beleza? Muito obrigada, beijo, até a próxima.